Muito bem, meu povo. Bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano. Nesse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo relacionado à apologética. E, assim, ultimamente tem surgido no YouTube, né, nas redes sociais, uma pessoa trazendo argumentos que pretendem refutar a existência de Deus. Trata-se de uma ateia, certo? Ela tem um canal no YouTube que tem aí quase 19 mil inscritos, certo? E ela fez um vídeo, né, com o título Religião e Ciência. Peço desculpa a vocês, primeiramente, porque eu estou resfriado. Talvez o áudio fique meio complicado, mas tenta acompanhar, tá bom? Então, essa ateia fez um vídeo que está no YouTube, Religião e Ciência. Teve mais de 11 mil visualizações, certo? Um canal com vários seguidores, mas o argumento que ela traz é altamente contraditório, tá? Ela pretende convencer o público de uma coisa que é confuso. Ela diz, por exemplo, que a ciência não é inimiga da fé. Isso é uma contradição dentro da cosmovisão do ateísmo e da própria argumentação que essa pessoa faz. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma refutação e fazer você perceber que é impossível a gente conseguir vencer um ateu se ele é alienado, mesmo com 20, 10 argumentos. É impossível, porque a pessoa já deseja não acreditar. Ela não quer acreditar. É como você pega um outro caso, por exemplo, Testemunho de Jeová, dizer que Jesus é Deus. Ele não vai querer acreditar, porque ele prefere acreditar em um dogma da Testemunho de Jeová. A mesma coisa é o Espiritismo. Não acredita que Jesus ressuscitou. Acredita em outra coisa. A mesma coisa é o catolicismo. Não acredita que Jesus é o Senhor e Salvador. Eles acreditam em um gesso, em uma estátua. Então o ateísmo também é uma religião. Só que nesse vídeo que ela fez, certo? Não somente é contraditório, mas não ajuda o próprio ateísmo a ser uma cosmovisão saudável. Na verdade, o que ela tentou fazer desfaz do próprio ateísmo. Por quê? Entre as falas que ela diz a ciência não é inimiga da fé. Isso é verdade. Isso é extremamente verdade, porque a ciência é uma criação de Deus, mas é algo que o ateísmo não aceita. Só que ela vai contradizer-se ao levantar as teorias de Charles Darwin da evolução. Então isso aí já não é ciência. Isso é teoria, certo? Isso é hipótese. Isso aí não é ciência de jeito nenhum. Então, vou trazer aqui algumas informações, mostrar que esses argumentos que ela trouxe não faz sentido, certo? A ciência aponta para Deus, só que a revelação, a manifestação da existência, da transformação, enfim, só está em Cristo. A religião não é uma entidade, certo? Perdão, a ciência não é uma entidade como uma inteligência artificial que vai realmente ser um ser, é, é, um outro ser diferente de Deus. Não. É a inteligência de Deus dentro da criação, certo? De forma que seja decodificada. E a sua pessoa só é vista, só é percebida em Cristo. Se você for para uma mata, para o espaço, ou estiver extremamente feliz ou doente, Deus, de certa forma, ele não vai se manifestar como a gente imagina, né? Uma nuvem, né? Como foi dos profetas. Isso é a doutrina do chamamento. Porque Deus não é um produto da criação. Deus não é uma criação. Deus não é o tempo, não é o espaço, não é o átomo, entendeu? Então a gente não pode usar a tecnologia, usar os dados científicos para utilizar
a questão de longitude e latitude, de distância, comprimento de ondas, né? Campo eletromagnético, teorias, né, das cordas, enfim, para localizar Deus. Não, porque Deus, ele não é a criação. Tudo que a gente faz é baseado na criação, certo? Isso confunde os ateus e eles, por terem fé no ateísmo, usam a ciência e uma falsa ciência para confundir as pessoas. Mas eu vou focar aqui no ponto e dizer a vocês que o argumento que atrás do vídeo aí não faz sentido, certo? E eu vou mostrar a vocês nesse vídeo que um ateu, ou um católico, ou espírita, ou agnóstico, ele não acredita na Bíblia porque ele já se condicionou a não acreditar. Certo? Existem várias pessoas aqui no YouTube com vários com canais gigantescos que faz maior alarme, tem muitas chamadas, né? Até teve um ateu aí recentemente que teve um AVC e ele é muito convidado pelo público até evangélico para debates, né? Alguns pessoal aí. E você vê que é inútil, certo? Porque é uma conversa que muitas vezes não vai levar a resultado nenhum. Até muitos deles dizem, ó, eu já estou convencido de que o ateísmo é verdadeiro, certo? Isso prejudica, né? Porque não traz evidência que o ateísmo é um tipo de religião, certo? Bem, então meu objetivo aqui é mostrar a você que a gente não consegue vencer o ateu alienado, mesmo com 20 fatos. Ou mais ou menos, entendeu? Porque ele não quer acreditar, entendeu? É como um bêbado, é como uma prostituta, é como uma pessoa que está com a mente já, ó, eu não quero saber do evangelho, eu não quero, entendeu? Ele está com ódio, ele está desviado, ele caiu da graça, entende? É por isso que o ateísmo é isso. É uma religião que procura não acreditar em Deus, mas é falho, né? Bem, veja só. É, Existem muitos debates, né, aí nas redes sociais sobre essas questões e até em algumas universidades. Mesmo que a gente consiga apresentar um conjunto de evidências, né, com 12, 20 fatos bem embasados para convencer o ateu e a ele pelo menos repensar as suas crenças, né? Mas cedo ou mais tarde, essa tentativa da gente trabalhar a realidade era meio difícil porque não é possível, né, abrir a mente da pessoa porque se ela se recusa, entendeu? Ela se fecha e se recusa a não acreditar no que a gente está dizendo. É que nem o pessoal da esquerda, os feministas, entendeu? Mas essa pessoa, não. Quero saber aí a sua ideia. A gente vai ver aqui o que a gente pode fazer. Conversar, certo? Bem, a verdade, por mais óbvio que seja, ela torna-se invisível aos olhos de quem já decidiu negar. Isso a própria escritura diz. Então, a grande dificuldade não é a quantidade ou a qualidade das evidências, porque, na verdade, a gente sabe que existem fatos históricos, científicos, fatos morais, evidências morais, filosóficos, existenciais, que apontam com toda força a existência de Deus e a sua verdade revelada na Escritura. Então, veja só que o universo ele é racional, ele é ordenado. A sintonia fina da natureza, a singularidade da consciência humana, a confiabilidade dos evangelhos, a historicidade da ressurreição, a transformação radical de vidas e civilizações através do pensamento judaico-cristão. Esses são apenas alguns fatos, pontos que podem ser apresentados, estudados para refutar qualquer ateu. Mas, contudo, o ateu alienado não reage com o raciocínio aberto, e sim com a negação sistemática. Sua mente foi condicionada por uma combinação de fatores que formam uma barreira espiritual, mental, ideológica e até mesmo emocional, contra qualquer argumento que aponte para a existência de Deus. Isso é o que acontece em muitos casos. Por mais que essa tag, com todo respeito, tenha milhares de seguidores, milhares de curtidas, tá? O argumento é falho. Falha da ciência em algum aspecto importante, certo, saudável, aí cai para o darwinismo, ergue o ateísmo, tenta refutar
o cristianismo chamou de religião. Isso é falha, fraqueza, falácia. Bem, então, o ateísmo, ele tem um sistema de crença disfarçado de racionalidade. O ateísmo contemporâneo, né, em sua forma militante, não é meramente a ausência da fé, mas uma alternativa a uma fé na matéria, no acaso, na evolução cega, no relativismo moral, na suficiência da ciência empírica para explicar tudo. Então, eles saltam de galho em galho para sustentar o ateísmo, enquanto, na verdade, a própria ciência é inimiga do ateísmo. Sim, a ciência é inimiga do ateísmo, porque a ciência não tem nada a ver com o ateu, mas tem tudo a ver com o cristianismo. O que nós podemos perceber é que a estrutura de pensamento do ateísmo tornou-se um dogma, né, cultural, né, sustentado por algumas instituições acadêmicas, pela mídia, por movimentos políticos de esquerda, né, que é geralmente materialista, né, que operam, né, devagamente, de maneira sutil, para tentar refutar a escritura, a existência de Deus. Bem, o ateísmo convence não pela verdade, porque não existe verdade, né? Mas pela uma falsa ciência, uma ciência que não reconhece limites, que se declara autossuficiente, divina, e que se muda várias vezes, muda, fica mudando. É uma coisa hoje, é amanhã, e não para, é outra coisa, entendeu? É uma falsa ciência. Deus não é assim. Deus, quando criou sua ciência, é daquele jeito. 1 mais 1 é 2. Você vai ser hoje, amanhã e ontem, e sempre. O que transforma teorias, né, em certezas absolutas para contradizer a Bíblia. Essa postura cria a ilusão de um conflito entre ciência e fé, quando na realidade grandes avanços científicos surgiram justamente pela mente cristã de um universo baseado na obra de um criador. Finalizando aqui quase finalizando o vídeo aqui, eu vou trazer aqui um PDF para vocês verem aqui já, para a gente concluir aqui a questão. Então a gente já percebe que o ateu, né, o ateísmo, ele não busca a verdade, né? Ele se agarrou a um sistema ideológico para justificar sua rejeição a Deus. Então sua incredulidade não é fruto de evidência, mas de uma escolha moral e essencial. Ele não quer que Deus exista, porque isso implicaria uma verdade absoluta acima dele. Consequentemente, necessidade de submissão, arrependimento e mudança. Então a luta não é apenas intelectual, mas espiritual. O que estamos enfrentando no momento é uma aliança de crenças, ideologias e dogmas e mitos modernos que trabalham junto para alinhar a mente e relativizar a verdade e tornar as pessoas submissas ao sistema ateu. Então, um sistema que procura falar da ciência, mas escraviza as pessoas pela ignorância e faz as pessoas se distanciarem de Deus. Isso não é, de fato, conhecimento científico. Eu vou aqui mostrar aqui um PDF para concluir esse tema, tá bom? Rapidinho aqui. Pronto, consegui aqui, tá bom? Ciência e Deus combinam. Então, a gente já percebeu que a ciência é inimiga do ateísmo, mas a ciência é amiga do cristianismo. Vejamos o que eu posso trazer aqui para vocês. Você já se sentiu louco, ignorante, quando pensou em acreditar num Deus criador com uma mente superior que planejou tudo no cosmos? Então preste muita atenção nessa lista de 20 personalidades científicas, entre elas cientistas que tinham fé criacionista, ou seja, acreditavam que Deus é o nosso criador. Eles eram cientistas, pensadores, mas acreditavam em Deus, ou seja, a ciência nunca foi inimiga
do cristianismo, mas ao contrário, ajudou cada vez mais o conhecimento científico a se propagar. É óbvio que eu deixo aqui minha ressalva que existem religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, que são bem distantes do cristianismo, que não estão nem aí para a ciência, né? Que impedem o conhecimento científico. Isso é verdade, a religião. Porém, a crença na palavra de Deus, no cristianismo, não é? No Antigo e Novo Testamento, mostra que a ciência e a teologia estão unificadas, estão unidas, né? Para mostrar a grandiosidade de Deus. E assim mostrar que existem verdadeiros profetas e falsos profetas. Então, eu vou dizer aqui a vocês aqui, ó. Temos aqui, ó. Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Francis Bacon, John Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Bartolomeu de Guzmão, Maria Gaetana, Caroline Georges, Marie Gregor Mendel, Louis Pasteur, Wilhelm Say, George Washington, Carlos e Wagner. Então aqui tem um texto muito interessante aqui, mas não vou citar aqui para vocês. Mas aqui vocês já percebem que a ciência é amiga do cristianismo. Já o ateísmo é inimigo da ciência e do cristianismo. Então, não há como ateu usar a ciência porque contradiz. Então, aqui a gente termina esse vídeo refutando o argumento da ateia, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, tá? Sobre esse assunto. O que você acha, o que você pensa. Como a gente pode realmente trazer mais informações sobre esse assunto aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Desculpa aí o áudio, né? Devido a essa gripe aqui. Mas a gente tá fazendo esse vídeo apenas para mostrar que falsos argumentos tem muitos por aí. É tanto que a quantidade de seguidores que essa pessoa tem, não sei se é o número real, né? Mas é um número que nós precisamos alcançar para mostrar as verdades da ciência e também, mais ainda, da teologia protestante, tá bom? Então, aguardo você no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.